seguidora Rebeca, uma seguinte questão envolvendo a equação geral dos gases, em que nós temos o famoso Pivot-Povotor. O que significa isso? P, a pressão inicial, V, o volume inicial e TI, a temperatura inicial, igual a pressão final, o volume final e a temperatura final. Pressão sempre em atm, o volume em litros, a temperatura em Kelvin. Galera, muita atenção, principalmente aqui na temperatura, porque as questões vão sempre tentar te ganhar pela pressa, pela falta de atenção. Por quê? Na lei geral dos gases, a temperatura vai ser em Kelvin e não em Celsius, tá legal? Então, o problema vai te dar essa temperatura em graus Celsius, você vai ter que fazer essa transformação, que é a seguinte: temperatura em graus Celsius mais 273 é igual a temperatura em graus Kelvin. Por exemplo, se eu tenho um determinado gás na temperatura de 27 graus Celsius, como é que eu vou transformar? Vou pegar 27 graus Celsius mais 273, que vai me dar o resultado de quê? 300 Kelvin. Então eu transformei a temperatura de Celsius para Kelvin. Basta eu pegar essa temperatura em graus Celsius e somar o quê? Com 273. Quando nós temos a pressão vai ser dada o quê? Em 1 atm, uma atmosfera. Mas uma atmosfera vai corresponder a 760 milímetros de Hg. Tranquilo? Já o volume vai ser me dado o quê? Em 1 litro. Mas também pode ser dado na sua questão, por exemplo, 1 metro cúbico, que vai, tá legal, ser o mesmo do que um volume de 1000 litros. 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa do que eu ter um volume de 1 litro. 1 centímetro cúbico é o mesmo que eu dizer que eu tenha o volume de 1 ml, tá bom? Essas são as transformações das unidades que você vai ver normalmente nesse tipo de exercício sobre equação geral dos gases. Algumas transformações gasosas constantes, tanto no momento inicial quanto no momento final. Então, quais são os principais tipos de transformações gasosas que nós temos, pessoal? Nós temos a transformação isotérmica. Quando eu tenho a transformação isotérmica, quer dizer o quê? Iso, mesmo, térmica, temperatura. Então, tanto no momento inicial quanto no momento final, a transformação gasosa vai ter o quê? Vai se realizar pela mesma temperatura. Então, a temperatura aqui vai ser o quê? Constante. Quando a temperatura é constante, para a relevância dos nossos cálculos, o momento inicial e final das outras duas grandezas, tanto a pressão quanto o volume. Então, quando nós temos uma transformação isotérmica, a nossa fórmula vai ser PI vezes VI, que é igual a PO vezes VO, ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial do sistema, igual a pressão final vezes o volume final. Outro tipo de transformação é a isobárica. Quando eu tenho uma transformação isobárica, tá legal? Quer dizer o quê? Que eu vou ter a constante, volume inicial sobre a temperatura inicial, que é igual volume final sobre a temperatura final. Outro tipo de transformação é quando eu tenho volume constante. Quando o volume constante, eu posso chamar de isocórica ou isovolumérica. O volume constante. E aí, quando o volume é constante, eu vou ter pressão inicial do sistema
sobre a temperatura inicial do sistema, que é igual à pressão final do sistema sobre a temperatura final do sistema. O professor Jones trabalha com aulas particulares de Química presencial para o município do Rio de Janeiro e online para todo o Brasil. Se você precisa elevar sua nota em Química, está aí na reta final de preparação para os vestibulares da primeira fase e segunda fase, taxas promocionais, tá legal? Em aulas de Química, apenas R$50 a hora aula. E agenda aberta para o Enem 2024 nas disciplinas de Química e Biologia, tá legal? Então, se você tiver um interesse, já manda uma mensagem aí, entra em contato com o professor Jones. Bom, volume igual a 10 litros, teve sua pressão inicial, que é igual a 1, aumentada, e sua temperatura inicial, que é igual a menos 73 graus Celsius, aumentada para T final igual a 127 graus Celsius. A pergunta é: qual o volume final? Pivot por Votor. Só que aqui vamos fazer as nossas transformações na temperatura. Eu tenho menos 73 graus Celsius, temperatura inicial, mais 273, vai me dar o total o quê? De 200 Kelvin, tá? Já a nossa temperatura final, que foi aumentada de menos 73 para 127, então tem 127 graus Celsius, mais 273, que vai me dar o total o quê? De 400 graus Kelvin. Então, no total, o quê? A minha temperatura passou de 200 para 400 graus Kelvin. Tá legal? Então, eu tenho PI vezes VI sobre TI, que é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, que é igual a pressão inicial, 1 atm, vezes volume inicial, 10 litros, sobre a temperatura inicial de 200 K, que é igual a pressão final, 2 atm, 2 vezes o volume final, não sei, a temperatura final, 400. Então eu tenho 10 por 200, posso cortar aqui, é igual a 2 vezes sobre 400. Então, basta que agora eu multiplicar em cruz. Eu vou ter 20 vezes 2, 40, zero, que é igual a 400 vezes 1, 400. V final é igual a 400 sobre 40, que é igual ao quê? 40 dividido por 4, 10. Quem ainda não me segue, a curtir a nossa live, ao nosso canal, seguir o canal do Professor Jones, tanto o Instagram quanto a nossa página do Face, o nosso canal do YouTube, Química com Jones, e espalhando para todos os seus amigos que desejam aprender e ter sucesso nas